Bem-vindos de volta a mais um episódio do Decodifixe. E aqui a gente fala sobre coragem, sobre amor, sobre potência. E esse episódio eu vou trazer um assunto muito interessante, que é a coragem de ser mal vista, de falar a sua verdade, de ser quem você é. E nada mais, nada menos que Raíssa para falar sobre esse tema, sobre a coragem, inclusive de ser mulher. Né, esse episódio, né, essa nova temporada, eu estou falando sobre a coragem de ser mulher, a coragem que a mulher traz. E quando você falou o seu tema, eu fiz, ai meu Deus, tem tudo a ver, porque a gente bate um papo para escolher o tema, né? Não vou lá e coloco, não. Eu quero que a pessoa traga a sua verdade, a sua essência. E eu fiz, meu Deus, esse tema tem tudo a ver, porque aqui a gente fala sobre a verdade do empreendedorismo, a verdade da mulher, em todos os sentidos. E eu quero que inicie, né, nosso episódio, você se apresentando, falando sobre Raíssa, falando um pouquinho de quem você é, da sua verdade, para depois a gente entrar mais nesse assunto da coragem, né, que você teve de se expor realmente nas redes sociais e na vida também, né, porque foram muitos assuntos que a gente vai falar aqui, né, no decorrer do episódio. Eu aqui já super íntima, Mila, né? Tem algum problema de chamar de Mila? Claro que não, até porque a gente é amiga de muitos anos, mas assim, anos. né? Não posso entregar muito a minha idade, você é novinha, não é tanto. Então, para quem não me conhece, meu nome é Raíssa Lemos. Eu tenho 31 anos, tenho uma filhinha maravilhosa, né, de 5 anos, que se chama Liz. Sou casada, sou empreendedora, eu tenho um box de CrossFit aqui no estado de Sergipe, né, o único box afiliado a CrossFit aqui do estado. E estou muito feliz pela pauta, pelo assunto, porque foi um assunto assim que ele viveu, a minha vida vive, na verdade, diariamente, até hoje, a minha adolescência, a minha vida adulta. E quando você pediu que a gente conversasse, né, sobre essa pauta, não me veio outro assunto em mente, porque é justamente a coragem de se permitir ser mal vista, que é um trabalho, né? São muitas terapias, são muitos aprendizados, são muitas vivências que a gente tem na nossa vida. E esse é um dos assuntos, assim, que sempre foi pautado muito, assim, sempre foi trabalhado internamente em mim, por ter literalmente essa coragem, né? Essa coragem que a gente precisa ter, a gente precisa adquirir. E ao longo desse tempo, né, da minha vivência, foi onde eu trabalhei para ter essa coragem hoje e poder falar e poder trazer para outras pessoas se identificarem, para outras pessoas entenderem que a gente precisa ser, né, mal vista para as pessoas em certas situações. A gente precisa se posicionar, a gente precisa ter opinião. Mostrar, né? a nossa verdade. Mostrar a nossa verdade. E eu estudo essa parte de desenvolvimento humano já tem um tempinho, né? Então, o Decodifixe, ele é um movimento de dentro para fora para gente, do autoconhecimento mesmo. E aí, nesse processo todo, que eu digo que é uma jornada, a gente o autoconhecimento, você diz, coragem, vai ter momentos que você vai se sentir fragilizada, por mais que da força que você tenha, em alguns momentos vai fraquejar, porque realmente é uma jornada, é um processo, a gente não fica forte de um dia para o outro. Mas eu tenho uma curiosidade, quero começar fazendo uma pergunta, qual foi o momento que você percebeu? Porque quando a gente fala assim, a coragem de ser mal visto, de falar quem você é, porque em algum momento você percebeu que você estava se moldando para as opiniões alheias ou para agradar os outros e não a você mesma. Então, qual foi o momento que caiu assim a ficha? Não, eu não preciso mais agradar ninguém, eu quero ser quem eu sou realmente. Meu Deus, já vou me emocionar. Não, vamos lá, me controlar. Então, na verdade, quando a gente toca nesse assunto de ser mal vista, a gente acha que foi por algum um momento específico ou alguma razão de alguma vivência que você teve. Claro que se eu for pegar lá no fundo, né, quando eu era criança mesmo, eu consigo visualizar assim, situações que eu queria me posicionar, queria falar e simplesmente ficar calada naquele momento, né? Muitas vezes porque é criança e a gente acha que não pode ter opinião. Mas desde pequena, eu sempre fui uma menina que muito sonhadora, sempre tive essa personalidade, assim, de querer aquilo, em busca daquilo, de gostar de algo. Se tinha um rosa e azul, eu sempre permaneci aqui no rosa, né? É só um exemplo da cor, assim, mas sobre as coisas que eu sempre almejei, sempre gostei.
Claro que ao longo da vida, ao longo do tempo, a gente vai melhorando, a gente vai procurando outros meios de identificação, vai mudando um pouco, né, da nossa personalidade, do nosso estilo. É uma variável, né, uma variante, na verdade, que a gente vive. Só que, assim, aos 12 anos, eu tinha um irmão, né, e eu perdi esse irmão. Ele faleceu afogado, né, na piscina, na casa da minha avó. E, assim, pra mim, foi uma dor, assim, tremenda na vida, sabe? Foi um baque que é uma dor que eu carrego até hoje, sabe? Só que a partir daquele momento, eu entendi que eu não precisava me poupar mais sobre nada, apesar de ser uma adolescente de 12 anos. Porque se eu já estava sobrevivendo, né, diante daquela dor tremenda, porque eu não conseguiria sobreviver sobre as outras coisas, né? E a vida é assim, passageira, né? Eu converso muito com meu marido sobre isso, né? Que a gente traz muito essa reflexão de que eu falo sempre a ele assim, que ele nunca perdeu alguém tão próximo da vida dele. E talvez ele não consiga enxergar e compreender como a vida é o agora, né? Porque quando a gente menos espera, as coisas acontecem, né? E a gente acha que nunca vai acontecer. Então, a partir daquele momento que aconteceu isso na minha vida, eu determinei, assim, que é uma dor muito grande, é uma história triste, na verdade, que a gente tem, que eu tenho, né, na minha vida. Só que eu quis transformar essa história triste em amor, em posicionamento, em entender que eu preciso viver o que eu quero, o que eu almejo, o que eu desejo, né? Não me colocar diante do que as pessoas querem, do que as pessoas visualizam sobre mim, né? Isso não quer dizer que eu tenho que viver uma vida errada, né? Não. Porque uma coisa não tem nada a ver não com a tem outra, nada a né? ver E com a muita outra. gente confunde isso. Confunde. Quando você diz, eu vou me permitir ser mal vista, acha que vai fazer um monte de coisa ruim, todo mundo tem que aceitar. E não é isso. Não é sobre isso. É você ser quem você é e que as pessoas aceitem a sua verdade, a sua essência, a sua realidade, a sua vida do jeito que ela é. Porque muitas vezes a gente se molda mesmo, a gente vai se moldando a um padrão que às vezes nem existe e a gente vai tentando se moldar para se encaixar. Né, que você falou muito da infância, da adolescência, e isso acontece muito na nossa infância, na nossa adolescência, de querer se encaixar em padrões, para entrar num grupinho de amigos. Para poder se encaixar ali até na própria família. A família, vamos botar, todo mundo da família fez concurso, aí você fica lá estudando para concurso porque quer ser igual a todo mundo da família, mas na verdade você nem queria aquilo. Então, esses padrões que a gente vai tentando se encaixar para ser igual, acaba que machuca a gente por dentro, porque a gente vai perdendo a nossa essência. Então, você se permitiu realmente viver a sua essência, a sua verdade. E na minha adolescência eu sofri bastante com isso, assim, até da minha própria família, porque eu amo minha família, eu sou literalmente igual a ela, assim, do que a gente vive, a verdade. Só que como a gente é adolescente, os adultos têm aquela questão de, tipo assim, meu Deus, aquela preocupação com aquela adolescente, o que é que ela vai ser, né? E como a gente estava aqui conversando antes, eu cresci a minha adolescência toda ouvindo das pessoas da rua que eu sou doida. O fato de eu me expressar, o fato de eu me posicionar em diversas situações, né? Então você é doida, essa mulher é doida, essa mulher não tem juízo. Mas o que é não ter juízo? Porque eu sou autêntica. Porque eu falo o que eu penso, porque eu falo o que eu acho, porque o que eu falo, a minha verdade, né? A minha verdade pode não ser a sua verdade, tá tudo bem, mas é a minha, entendeu? E o fato de não ser a da outra pessoa, eu sou vista desse jeito. Eu cresci, literalmente, até hoje, eu escuto isso em certas situações, em certas atitudes que eu tenho, do externo, de pessoas de fora, assim, falar, essa menina é doida. Fala naquele tom de deboche, brincando. Mas assim, antigamente isso me doía muito. Porque não é sobre ser doida. É sobre eu querer me posicionar. É sobre eu querer ser quem eu sou. É sobre eu querer fazer o que tenho vontade. E o que eu falei antes aqui pra você, eu prefiro me arrepender pelo que faço do que pelo que eu não faço. Eu me conheço, eu sou ansiosa, e se eu não fizer, eu fico naquela coisa, rapaz, eu devia ter feito isso, ter feito dessa forma. E se eu me arrepender das coisas que eu fiz, eu aprendo. Porque tudo é aprendizado na vida. A gente tá nessa vida aqui para errar e acertar a todo instante. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Eu não tenho essa base de sentimento que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo e eu não erro com nada.
Não, tudo que eu erro, eu aprendo. E se essa avaliação não for feita por mim, porque eu sou muito crítica, muito absurdamente, eu acho que deve ser assim, é uma virtude, mas também um pouco de um defeito meu, de ser muito crítica altamente. Só que essa crítica é até comigo mesmo, de me castigar, né? E aí, quando eu tenho essas atitudes que eu me arrependo, eu fico justamente me consumindo sobre isso, né? Mas, poxa, e aí, errei sobre isso. Que caminho eu posso percorrer agora? Aprender a não fazer mais. Porque quando a gente erra uma vez, a gente vai levar como aprendizado, mas persistir naquele erro, com certeza é para te direcionar, né, a coisa com certeza. ruim. E é interessante, assim, eu tô pegando as falas, assim, né, e vou juntando tudo que você falou da perda de seu irmão, que foi um momento muito doloroso, e para você foi muito tenso a situação como aconteceu. Eu conheço um pouquinho da história, viu, gente? Então, por isso que eu já sei. Eu disse, ai meu Deus, quando o Raíssa começar a contar a história, eu trouxe até um lencinho aqui, porque eu sei que é emocionante, a gente emociona mesmo. Quem é mãe emociona. Você como irmã. Olha, eu já tô aqui emocionada. E foi muito interessante que você falou dessa história como força, né? E do viver, de aproveitar a vida. Foi uma situação trágica, mas que você trouxe para a vida. E disse, não, eu vou viver a minha essência, vou viver a minha verdade. E isso é muito bonito, sabe? Porque poderia ser o contrário, você entrar numa depressão e viver uma vida totalmente diferente da vida que você tem hoje. Você transformou a dor em força. Então, isso é muito, muito bonito. E fora toda, assim, essa trajetória, tudo que você passou, você viveu também essa questão do seu esposo, ele ser mais velho que você, e você nunca teve vergonha disso, você assumiu isso como uma verdade também. Eu acho muito bonito quando você fala, quando você mostra, porque aposto que no início não foi fácil assim. Não. Então eu queria que você contasse assim como foi também, porque você passou por um processo da perda do seu irmão, logo em seguida você já na adolescência ainda você começou a namorar, não foi? Então como foi esse início? Olha, Camila, é como eu te falei, na vida todo mundo tem histórias tristes. E isso não quer dizer que em mim vai doer menos ou vai doer mais, né? E eu já tive muitas perdas, assim, bem próximas, sabe, na minha vida. E eu não vou ser hipócrita em dizer que isso não me dói, que eu não sofro gatilho sobre isso, que não me traz medo, sabe, em certas situações, em certas vivências. Mas diante de todas essas dores, essas dificuldades, eu sempre procurei meios que me trouxessem a paz, a calmaria, a vontade de continuar vivendo, entendendo que é um ciclo da vida e a gente precisa continuar a viver, né? E foram pessoas assim muito próximas, não foi somente meu irmão, foram primos meus que eram muito próximos à minha vida, né? Recentemente, vai fazer 2 anos, a gente perdeu o padrinho de Liz também, então assim, são vivências na minha vida de pessoas que eu era muito, muito apegada. E, assim, eu confesso que por diversas vezes eu tenho esse questionamento, né? Assim, Deus, por quê? Né? E desde quando Davi faleceu, o porquê, ele não andou sempre no meu vocabulário. Eu coloquei o pra quê? Pra que, Deus, você quer isso? Pra que eu senti isso novamente? Pra quê? Né? O que é que eu preciso aprender com isso? O que é que eu preciso me fortalecer com isso? Essa história, inclusive, assim, poucas pessoas sabem. Você sabe porque você convivia comigo. Porque eu não queria trazer essa conversação para não transparecer como vítima. E as pessoas olharem para mim com o ar de pena. Ah, coitadinha, aconteceu já tudo isso com ela. Não, porque eu acho que um sentimento de pena é o pior sentimento que a pessoa pode sentir pela outra, sabe? E a interpretação que o outro vai trazer da sua história, a gente não consegue controlar. Então, muitas vezes a gente se fecha mesmo, então é uma força mais interna do que realmente externa. Você trouxe essa força de dentro para fora mesmo, uma força que vem de dentro de você, justamente por esse medo do julgamento. E aí, quando você fala da sua verdade, você diz, não, a partir de agora eu não tenho medo mais. Eu vou expor o que tiver que expor realmente para falar a minha verdade, porque sua verdade é bonita. E a pessoa que você é hoje é por conta disso, por conta da sua verdade e você não ter filtros para falar da sua essência, né? É bem interessante que quando você falou aí, não, porque muita gente chamava de doida, não, por causa da minha... E quando você chegou aqui, Maria, né, minha social media que está ali nos filmando, fala, vixe, como ela é alegre. Então, cada um vai ter uma visão. Então, para alguns, pode ser que é doida, fala o que quer, fala o que pensa, mas ser verdadeiro é trazer alegria, é trazer verdade, é trazer coragem. E isso
é de uma admiração muito grande, porque 90% das pessoas não tem essa coragem que você tem. Não tem. Eu digo porque eu trabalho com comportamento, eu faço análise de perfil comportamental, então não é só porque você tem um perfil influente, que eu já sei, mas não é só isso, sabe? Mesmo tendo um perfil para falar, para se expor, não tenha coragem, porque não tem medo do que vem de lá para cá, e você não tem esse medo, você consegue, tipo, criar uma barreira e dizer, não, eu vou ser quem eu sou e pronto. Eu já ia falar um palavrão, mas mas é exatamente esse palavrão que eu uso. Eu preciso confessar que, assim, hoje eu sinto, depois que eu perdi meu irmão, eu tenho uma conexão, Deus à frente da minha vida, sabe? Em tudo, em tudo, em tudo. E eu tenho muita sensibilidade para tudo, para as coisas que eu sinto. E eu me apego muito a esses sentimentos também. E eu preciso confessar que isso aqui, para mim, é uma porta de entrada para muitas coisas que eu almejo. Eu quero, inclusive, agradecer por isso, porque realmente, de fato, essa minha história é a primeira vez que eu estou contando hoje, assim, abertamente para outras pessoas. Fico feliz, elogiada, né? Porque realmente não é todo mundo que tem coragem de... Isso. E eu sempre deixo muito à vontade, né? Eu digo, não, ela vai estar aqui, eu fizer um bate-papo entre amigas, só vai estar sendo gravado, muita gente vai ver. Mas que você fique à vontade para falar o que você realmente, o que vier do seu coração. E você resolveu se abrir, porque talvez seja o momento certo para que você exponha ainda mais a sua vida, a sua verdade, para que as pessoas conheçam ainda mais da sua essência. A minha história, exatamente. A sua história e quem você é de verdade. E não é para justamente ter esse pensamento e esse julgamento, é para se inspirar, é para talvez se identificar e dizer, meu Deus, eu já passei por isso, eu já tive isso. E por que caminho eu posso fazer? Porque o que é que eu posso me inspirar sobre essa pessoa? Porque eu sou esse tipo de pessoa. Para mim, todas as pessoas que eu sento e converso, elas têm algo a me acrescentar, a me agregar. Seja numa atitude que ela tenha, seja num posicionamento, sabe? Porque a vida é isso, é a gente aprender a nossa rotina, ao dia a dia, né? E quando aconteceu todo esse contexto, essa história, eu tive esse medo, esse bloqueio de poder explanar um pouco mais sobre tudo isso que eu passei, justamente com medo do julgamento, né? Porque as pessoas iam achar que certas atitudes que eu ia estar tendo seria por conta dessa dor que eu sofri, né? E aí me ver com aquele olhar assim de ai, coitada, ai, não pode isso, né? E com tudo isso, na minha adolescência, me trancou para muitas coisas, inclusive para um choro. Eu tinha medo de chorar, porque achar que chorar é fraqueza, né? E porque eu também não posso me permitir, certas vezes, ser fraca, né? E dizer, ai, hoje eu quero jogar tudo para cima e eu tô cansada, eu tô querendo chorar, eu tô querendo aliviar, né? E permitir até sobre isso, né? Com as pessoas que estão ao seu redor, dizendo assim, hoje eu preciso de descanso, olha, hoje eu não tô bem, hoje eu tô estressada, sabe? Hoje eu preciso ficar no meu momento, hoje eu preciso ficar em paz. E quando eu fiz toda essa transformação dessas dores, assim, que eu já vi na minha vida, em amor, em força, em vontade de querer mais, em vontade de ir além, sabe, dos meus sonhos. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sonho, assim, meu sonho é absurdo, que eu converso com algumas amigas minhas, falando assim, eu vou ter um jatinho. Algumas riem. Mas por que é impossível ter um jatinho? Não é impossível. Não é. Entendeu? Mas é isso, eu disse, eu sonho com ter um jatinho, minha filha, para ter um carro popular. Às vezes a gente tem até medo de contar os nossos sonhos, porque os outros vão dizer, ai, é maluquice, mas sonho. Realmente... E é uma coisa que eu alimento muito isso na minha filha. Eu contei até 2 situações para uma pessoa um dia desses, que ela falou bem assim, mãe, meu sonho é ir no show de Lucas Neto. E eu, meu Deus do céu, onde é que eu vou achar esse homem? Eu disse, você vai conhecer. Quando ela falou, você vai conhecer. Escreve que vai estar dizendo que você vai. Você vai no show do Lucas Neto. Depois de 6 meses, do nada, Lucas Neto aparece aqui em Aracaju. Eu disse, não é possível. E é o que você visualiza, né? Aí agora ela fala, mãe, um dia eu quero conhecer Cristiano Ronaldo. Eu disse, você vai ver um dia Cristiano Ronaldo. Nem que seja uma estátua desse homem, ela vai conhecer. Eu não vou diminuir esse sonho dela, sabe? Porque eu tenho que ser a primeira pessoa a apoiar o sonho, sabe? Mesmo que às vezes pareça impossível, mas para Deus nada é impossível. Ainda mais quando se trata de coisas materiais, né? Quando se trata de coisas que é possível, sim, a gente querer. Então eu visualizo muito, eu alimento muito esse Liz, né? E aí trouxe toda essa força durante a minha adolescência. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de festejar, de farrear. Minha adolescência foi
praticamente assim, aproveitada, né? E aí na escola também amava, assim, se perguntarem, qual é a melhor fase da sua vida? Todas as fases da minha vida são muito boas, porque eu vivo todas elas. Eu amava ir para a escola, amava ir para a escola, isso não quer dizer que eu era estudiosa, mas eu amava frequentar. E assim, frequentar e criar laços, criar amizades, criar ciclos. Eu entrei, inclusive, na escola que eu estudei a vida toda, aí um dia a dona da escola falou assim, Raíssa, quem diria, né? Você, olha aí, aquela menina sapeca, aprontava tanto aqui na sua adolescência, hoje eu olho para você, dona do seu negócio, casada, empresária. Aí eu disse, mais um julgamento da vida da adolescência, porque o fato de você querer aproveitar muito, só na namoradeira, porque eu era namoradeira, eu era mesmo, eu assumo, eu não tenho esse problema de falar, sabe? Eu não tenho essa... eu não namorava e muito. E isso, assim, é uma brincadeira, uma conversa que eu tenho dentro da minha família, porque é o natural da vida, né? E aí, quando eu vejo lá essas pessoas da escola, da família, que achavam que o fato de você aproveitar a vida a cada fase, você vai se tornar uma pessoa errada. É verdade. Você não vai progredir na vida, você não vai ter nada, você não vai conquistar. E aí eu brigo com minha mãe, né, e com minha irmã, hoje eu disse, diga aí, Júlia, quem diria, né? As meninas que mais aprontavam, as filhas de Carla, hoje em dia, se você olhar, progrediram na vida, construíram sua família, vem construindo, batalhando para construir a história. E isso da minha construção, não quero diminuir as outras pessoas que no meio do caminho se perderam, porque são escolhas. Cada um escolhe a sua. E a gente vai realmente vendo isso como inspiração. Quando você vê, poxa, estava ali junto e eu progredi, ela não, é porque realmente eu tive a coragem de avançar. E Exatamente. A pessoa não. Então, cada um escolhe também o seu destino, né? Exatamente. Eu acho que a vida é feita de decisões, de escolhas, para onde você quer ir. E de sonhos, porque você fala muito dos seus sonhos, e acho que quando a gente mira, né, eu digo que é sonhem alto, tenha um plano e cole com quem já fez. Quando você está próximo também de pessoas que vão te aproximar dos seus sonhos, fica muito mais fácil. Não quer dizer que a gente vai usar pessoas como trampolim, não é isso. Mas tá conectado com pessoas certas, acelera um pouquinho o processo. Exatamente. E eu acho que o relacionamento também ajuda muito nisso, né? Você ter um parceiro que te apoia, que está do seu lado, que está incentivando, isso faz total diferença. Realmente, você escolher a pessoa certa para estar do seu lado também faz muita diferença. E eu vejo que ele é seu parceirão, assim, né? Ajuda muito. Até os vídeos ele participa. De tudo. Quando a cabeça para baixo ele fica. E isso é muito bom, ter um parceiro assim, sabe? Que está do seu lado, que está te apoiando, que está ali incentivando, é muito bom, é muito importante. E eu quero que você fale um pouquinho, porque quando a gente fala da autenticidade, a maternidade, ela muda muito a mulher, né? A gente é uma pessoa, depois que vira mãe, é outra totalmente. A mulher, o feminino, ele muda um pouco na maternidade. E essa transformação, porque hoje você não tem vergonha de ser quem você é, sua filha te ama do jeito que você é, e vocês vivem essa verdade juntas. Mas teve um momento que você, meu Deus, eu preciso desacelerar um pouco por causa de Liz, eu preciso controlar isso por conta dela. Teve momentos assim que isso ficou balanceado em você também? Então, Camila, como eu disse, a minha vida toda, a minha vida foi por base de julgamento das pessoas, né? E começou, inclusive, com o meu casamento, né? Porque é bem engraçada a história. Eu tinha 17 anos, né? Lucas tinha 34, e ele é amigo do meu pai, né? E quando a gente começou a namorar, comecei a ficar com ele, né? Foi eu que beijei, tá? Assumo essa responsabilidade. Foi eu que quis ficar, para vocês entenderem como eu sou a pessoa que quando quero, eu vou fundo, né? E nesse percurso mesmo, né, minha mãe não foi aquela pessoa que apoiou de imediato, meu pai também, e eu super entendo hoje em dia, né? Mas eu insisti, persisti e mostrei que poderia sim dar certo. E também que se não desse, tudo bem, eu ia aprender com aquele relacionamento. Eu não tenho medo de recomeços, eu não tenho. Pense numa coisa que eu não tenho, assim, medo é de recomeçar. Pra nada, pra trabalho, pra estudo, pra nada, pra relacionamento, nada. E aí foi uma base, né? Eu lembro como hoje, quando eu comecei a namorar com o Lucas, foi aquela coisa na cidade, né? Cidade pequena, todo mundo, ai meu Deus, tá namorando com o homem mais velho. Por quê? Aí já botam várias
subjeções, né? Tá namorando com o mais velho, porque vai ser sustentada, porque quer isso, porque a mulher, se ela faz isso, ela é sempre julgada para esse lado pejorativo, né? E como era uma pessoa namoradeira, né? Aí todo mundo já falava logo, não, pronto, vai querer porque vai ficar rica. Estão mais juntando a riqueza até hoje. Tô esperando esse momento, né? Tô esperando esse momento. Não de ser a esposa troféu, gente, mas tô esperando esse momento que tanto falaram. Mas assim, foi um encontro. Assim, eu sempre gosto de pontuar e falar assim, até hoje, eu e Lucas, a gente fala assim, é um encontro de almas, assim, de vida mesmo. E eu acredito muito nisso, né? Nos ciclos que a gente cria, nos encontros da vida, seja com amizade, com relacionamento. E desde então, não vou te dizer que no início foi muito tranquilo, porque foi realmente muito conturbado a diferença de idade. Nunca foi um peso assim de diferença de coisas que a gente gostava. A gente sempre gostou muito das mesmas coisas, né? Mas justamente por conta desse preconceito, né? Então, assim, eu tinha muita dúvida, tinha muito medo, né, do que seria a minha vida, porque eu tava apostando as minhas fichas ali com 17 anos num rapaz de 34 anos, né, que já tinha vida, não tinha filho, ele nunca tinha casado também, e a gente começou esse relacionamento, né, foi escondido, passamos quase um ano namorando escondido, mas persistimos, e aí estamos juntos há 15 anos já. Que bom que insistiu, né? Que bom. Eu falo a ele o tempo todo, assim, que bom que insistiu. E estamos, assim, nesses 15 anos, não no relacionamento perfeito, porque não é que eu entrego isso. Tem dias que eu não aguento nem olhar pra cara, a mesma coisa eu acredito que ele de mim. Que a gente tá às vezes, de TPM, às vezes a gente se estressa com alguma coisa externa e não sabe separar, diferenciar isso, né? Tem as nuances do relacionamento, porque a gente vive em altos e baixos, né? A gente vive também, é uma convivência. Então, existem as diferenças, né? Mas tem uma coisa que sempre me prende muito, 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 muito a Lucas, e eu sempre digo a ele, e eu acredito que ele também comigo, é de me permitir ser quem eu sou, sabe? Ele nunca me pediu a nada. Mas aí as pessoas podem falar, realmente, de fato, ele não tem que te pedir. Mas a gente sabe que muitas pessoas vivem esse relacionamento, né? E como eu sou uma pessoa, assim, que me posiciono muito, que falo muito, o que penso, o que acho, eu faço o que eu gosto, o que eu quero, eu abro a boca para dizer assim, não sei, eu não sou para qualquer homem, porque realmente eu sei que vários homens não me aceitariam. Vários, assim, de perfil que eu vejo, né? Porque eu sou desse jeito. E é muito difícil, assim, para as pessoas entenderem que amor é isso. É liberdade, é você deixar ser o outro quem ele é. Quem ele é, com certeza. Né? Então, da mesma forma que eu permito a ele, eu falo assim, ó, eu sou 220, você é 110. E eu falo, é o equilíbrio aqui, nós dois. E eu não vou dizer que muitas vezes essa calmaria dele me tira a impaciência. Claro que me tira, porque eu sou no 220, mas é um jeito dele. Né? E eu preciso aprender a conviver com ele diariamente nesse sentido, assim como ele aprende comigo. Mas tem que ter esse equilíbrio, tem que ter um 220 e outro ali para frear, porque se for os dois, meu filho, muito acelerado. Não dá. Lá em casa é o contrário, eu sou mais tranquila e meu esposo quer no 220. Aí é bom que ele me empurra também de vez em quando, Exatamente. assim, que um vai realmente incentivando o outro, da mesma forma que é o contrário. Quando eu vejo que ele tá acelerado, mas tá bem, pare, respire um pouco, Exatamente. Vamos lá. E aí, se não tiver esse equilíbrio, é que os relacionamentos acabam se perdendo, né? Então, o bom de um complementar o outro é justamente isso. É você ter um parceiro de verdade que você sabe que no momento que você disser, poxa, eu acho que eu errei, eu acho que eu acelerei demais, eu acho que eu fui... E ele, por ser calmo, conseguiu trazer essa consciência para mim. Então, é bom ter realmente a consciência que são pessoas diferentes tentando acertar o tempo inteiro. Exatamente. E aí é onde vai realmente fazer valer a pena o relacionamento, né? Você tá junto há 15 anos com o Lucas, eu tô há 19 anos com o Adriano, e acho que não é perfeito, não é, mas o bom do relacionamento é a parceria. É você saber que tem ali um parceiro que vai estar com vocês. Quando você falou de recomeço várias vezes, assim, eu também fiz, acho que eu de vez em quando digo, será que eu sou bipolar porque eu quero inventar uma coisa nova, eu quero inventar algo diferente, mas é justamente para a vida ter sentido. Eu tenho que estar mantendo isso dentro de mim, sabe?
que a vida dela tem que fazer sentido. Não, mas se não fizer algo diferente, se não fizer algo para as pessoas, se não fizer algo que vai transformar a vida de alguém, parece que não está fazendo sentido. Então eu gosto de estar em movimento. E ele, não, se você quer, bora. Se você quer, vai me apoiando, assim, vai incentivando. Isso é muito bom. Eu digo que ter um parceiro é bom, porque se não tivesse, eu acho que seria muito mais doloroso, porque ia ser nosso esforço sozinho, né? E quando você tem uma pessoa ali ajudando, faz diferença. E a gente quer, muitas vezes a gente quer seguir um padrão de sociedade de que, tipo assim, que o homem que tem que ser essa pessoa dentro de casa, né? E assim, isso aqui é muito trabalho de terapia, viu? Para se encontrar, para se conectar. E aí eu chego à conclusão, e por que eu não posso ser essa pessoa? Né? Porque, na verdade, eu vi a minha vida toda e a base que eu tenho dos meus pais, do meu pai ter esse posicionamento, né? E achar que a minha vida também tinha que ser dessa forma, né? O homem tem que ser essa pessoa que tem que, sabe, puxar, que tem que dar a direção. Mas por que tem que ser o homem? Por que não pode ser a mulher? E aí onde é que entra ainda mais a minha força, sabe? Sobre a mulher. Porque a mulher pode ser, sim, essa pessoa, sabe? Que levanta, que melhora em vários aspectos. E a gente conversa muito sobre isso, né? E o fato dele ser mais velho, as pessoas acharem que ele que teria um maior aprendizado sobre isso, né? De que ele que vai me ensinar, ele que vai conduzir, ele que vai me direcionar, porque ele é mais velho, porque ele é homem. Porque eu ainda sofro esses dois preconceitos. E não, simplesmente eu sou a mais nova, sou mulher, e eu consigo dar muito essa direção para a nossa vida e para a nossa família, sabe? E ter essa força assim de voz muitas vezes, dentro de casa. Raíssa, isso não é questão só da personalidade, não. É questão de não ter medo, sabe? Eu acho que justamente, às vezes a gente fala da força feminina, da força de ser mulher, mas o homem também tem essa carga de dizer, eu tenho que ser o provedor, eu tenho que ser isso, e traz uma carga muito pesada sobre o homem. E aí quando vem uma mulher que mostra que não, você não precisa ter medo, eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui também para ser sua parceira, isso transforma o relacionamento, sabe? Porque ele tá ali, não, eu não preciso ser sozinho e carregar a família, eu tenho uma pessoa, uma parceira que vai caminhar comigo lado a lado. E eu acho que os relacionamentos estão faltando isso, sabe? Deixa muito a individualidade de dizer, o homem que tem que fazer isso, a mulher tem que fazer o papel de mulher, de dona de casa, não sei o quê. Não, os papéis eles se misturam o tempo inteiro e é isso que faz a verdade no relacionamento. É você dizer que não, tá aqui, agora eu vou ser a provedora, agora eu tô aqui para ajudar, agora eu tô aqui para dar esse apoio, e aí quando no momento que você precisar ter ele, não, agora pode contar comigo, agora eu vou estar aqui, você pode descansar que eu vou estar aqui. Então tem que ter esses momentos, porque a gente não vai conseguir ser forte o tempo todo, nem os nossos maridos vão conseguir ser forte o tempo todo. É o equilíbrio, então, se não tiver esse equilíbrio, eu digo que a mulher ela tem um algo a mais, porque a gente, além de ser empreendedora, a gente é mãe, a gente quer cuidar da casa, a gente quer cuidar dos filhos, quer deixar tudo muito bonito, quer cuidar do marido, e aí a gente vai, né, tantos papéis ali para fazer, para tá ajustando, mas chega um momento que a gente diz, não, agora eu quero só ser eu. E aí qual é esse momento de eu ser eu e fazer o que eu quero, que é quando a gente fala de viver um processo. Por quê? Quando a gente vai vivendo vários papéis, muitas vezes a gente esquece de ser quem a gente é. E tem muitas mulheres que vivem esse processo e desistem no meio do caminho. Porque muitas vezes elas não se enxergam, não conseguem viver a essência dela, dizer, não, eu gosto disso, eu gosto de crossfit, de chegar, acordar cedo, para treinar, para pegar peso e mostrar isso, que isso é minha verdade. Sabe, tem muitas mulheres que querem fazer isso, mas desistem no meio do caminho. E eu acho que é interessante você estar firme nesse processo assim e mostrar essa verdade, porque para mostrar que continue. Quando a gente para no meio do caminho, a gente não consegue ver os resultados, mas se a gente continuar, mesmo que seja um dia mais fácil, outro dia mais difícil, se a gente conseguir continuar no processo, as coisas acontecem com mais leveza depois, porque a gente está conseguindo ser a gente naquele momento. Exatamente. E pronto. Então, acho que mostrar a sua verdade, seja nas redes sociais, seja na sua vida, seja com seus colaboradores, com a sua família, isso é muito bom. E por mais que tenha um julgamento ou outro ainda, porque vai existir, a gente está aqui tentando acertar o tempo inteiro, mas tem pessoas que ainda não têm o mesmo olhar, e está tudo bem, cada um vai ter o seu olhar sobre a vida. O que é importante é você realmente
conseguir manter isso. E parabéns pela sua trajetória. Eu acompanho já há muito tempo e vejo o quanto você está progredindo e você não tem medo. Você arrisca. E eu acho que Lucas gosta muito desse sua coragem, assim, de dizer, não, eu vou me jogar, eu vou fazer. E é muito bom isso, sabe? Eu acho que isso também transmite pra Liz, né? Que você vê que ela tem uma verdade muito... Rapaz, eu ri tanto com o videozinho do Flamengo. Do Flamengo. Como ela foi corajosa, Exatamente. assim, e ela mostra a verdade dela também. E eu alimento muito inspiração isso. para nossos Exatamente. filhos. Foi outro ponto muito importante assim, na minha vida, né? A maternidade de transformação, para justamente usar aquele palavrão que você falou. Porque, assim, depois disso, de tudo que eu já passei, e de poder viver hoje a maternidade, de fato, a minha família, é literalmente isso que eu tenho na minha vida, sabe? Assim, para mim, para minha família, sabe? Para minha filha, procurar ser o melhor, sabe, em todos os aspectos, em tudo que eu possa me dedicar. Às vezes vou dar 10% em um dia, no outro vou dar 90%, mas eu vou continuar tentando pela gente, sabe, pela minha família, que a maternidade, sem dúvidas, me fortaleceu muito, me encorajou muito mesmo. Inclusive, essa pauta, esse assunto que a gente trouxe, foi justamente sobre isso. Depois da maternidade, foi assim um start. Eu escuto, inclusive, de muitas pessoas, tem uma pessoa que é muito próxima a mim, ela fala, Raíssa, a maternidade mudou muito você. Porque da mesma forma que me encorajou, né, nesse sentido, me trouxe mais essa sensibilidade, me trouxe mais essa paciência, essa maneira de ver a vida, de que a gente não controla o que o outro fala, o que o outro julga, o que o outro pensa. A gente não controla o amanhã, a gente não controla a vida, né? Então, a maternidade, sem dúvidas, me transformou muito nesse sentido. E aí onde é que entra a minha questão de me permitir, né, ser dessa forma? Eu não quero que todo mundo me ame. Não é sobre isso, né? Eu amo fulana, amo... Não. Mas você respeitar o outro, porque às vezes a gente vê uma pessoa passando assim e fala, não gosto de ciclano. Por que você não gosta? O que foi que essa pessoa te fez diretamente? Porque quando ela faz algo direcionado a você, é um direito ser uma razão, né? De, eu não gosto dela. Mas fora isso, por que você não gosta? Você não se dá nem a oportunidade de conhecer as pessoas, de conversar, né? Você não se dá a oportunidade de ter uma educação básica, que é dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? E até isso, uma coisa básica, as pessoas interpretam como uma ousadia, as pessoas interpretam que é porque você está se achando, que é porque você está... Não é sobre isso, é o básico, sabe? É criar realmente esse laço, essa conexão. Tem pessoas que... Eu não acho que todas as pessoas vão ser assim comunicativas como eu. Não é sobre isso. Mas que a gente pode se esforçar, porque é nessa vida que a gente tá para aprender. E justamente quando você julga isso, esse posicionamento de que, porque ela fala isso, que ela fala assim, é porque simplesmente você queria ser igual. É verdade. Mas você não consegue. Mas você não consegue porque você procrastina. Você não consegue porque você não tenta. Você não consegue porque você não se permite ser dessa forma também, de se posicionar. E se posicionar não é ser grosso com o outro, não é ser ignorante, sabe? Não é ser abusivo sobre as relações. Mas é de dar a sua verdade, de dar o seu posicionamento e ter essa troca. E hoje na internet a gente vê muito isso assim, com tudo. A gente vê isso com política, a gente vê isso com religião, a gente vê com tudo. Ninguém pode ter uma opinião contrária a você diferente, porque não se tem mais o respeito. Né? Não de se aceitar respeita. Simplesmente a opinião porque do outro, assim. os desejos, as vontades. Exatamente. Outro, né? E aí você gosta de rosa, eu gosto de azul. Pronto. Mas você me ensina 10 coisas boas, Camila. É o fato de você não gostar de azul porque eu gosto. Você não dá para mais ser do meu ciclo de amizade. Eu não posso mais gostar de você. E é onde a gente vê os laços de amizades hoje em dia que não existem. Eu queria fazer uma pergunta, já puxando esse gancho, assim, sua vida foi progredindo, você virou empresária, depois fala um pouquinho do Carcará também. Durante esse processo, assim, que você foi evoluindo, crescendo, você perdeu amizades, pessoas ficaram no meio do caminho porque julgaram ou disseram, não quero nada estar perto dela, e depois você viu que foi realmente um livramento, que foi você que cresceu. Muito. Então, como foi esse processo? Assim, teve alguma perda que você disse, poxa, aqui eu senti, mas segui a vida? Eu sempre senti muito com as minhas amizades, porque eu realmente sou uma pessoa que cria laços. Mas assim, eu tenho amigos... Virginiana, né?
Eu tenho amigos de 20 anos, eu tenho esse ciclo de amizade muito forte, graças a Deus. São pessoas que me alimentam assim diariamente, a gente pode não se encontrar todos os dias, mas é um ditado assim que eu sempre falo. Pegar minha conta, meu amor, não tem dinheiro, mas se você me perguntar de alguém, de algum local, de alguma amizade que você precise, eu tenho em todos eles. Justamente por ter essa conexão. Porque eu tenho respeito pelas pessoas e faço questão de criar esses laços, né? Mas nesse caminho, com certeza, eu perdi, assim, as amizades foram se acabando, né? Justamente pelo julgamento. E, assim, tem uma história, uma situação que foi mais ou menos há uns 7 anos atrás. Eu lembro como hoje, foi a primeira vez, inclusive, que eu fui pro psiquiatra. De tanto que me fez mal, sabe? Porque é isso, a gente vai descobrindo, né, os meios que a gente precisa buscar, procurar, e eu não tenho problema nenhum em dizer que faço terapia, se precisar vou para psiquiatra, eu tô fazendo bem buscando para mim. E eu lembro que eu ouvia de uma pessoa que ela falava muito assim para Lucas. Eita, Raíssa doida. Lucas, só pra você aqui, viu? Olha, é só você. Como é que pode casado com ela assim, sabe? Porque simplesmente, às vezes, eu tinha uma conversa sobre sexo aberta, porque às vezes eu falava uma opinião, brincava sobre uma situação, sabe? E aí vinha aquele julgamento externo, né? E aí a gente convivia nesse grupinho de amizades e acabou que a gente se distanciou, né? Eu percebi que estava tendo encontros, eu e Lucas já não era mais chamado. E aí, assim, eu lembro que minha pálpebra balançava, assim, sabe? De tanta que eu ficava, meu Deus, por quê? O que foi que eu fiz para essas pessoas, né? Que mal eu causei para essas pessoas, sabe? Porque eu não tinha feito nada direcionado para elas. Simplesmente eu estava passando por aquilo porque elas não aceitavam o meu jeito. Porque elas não aceitavam a forma que eu me porto, a forma que eu sou. E aí aquilo pra mim foi um divisor assim de águas. Eu lembro que eu fui para o psiquiatra, eu só chorava. Aí ele fez: você precisa de um medicamento urgente. Bora controlar Aí eu essas disse: emoções. doutor, eu acho. E aquilo foi assim muito marcante, assim, apesar de ser tão recente, mas foi muito, muito, muito marcante na minha vida. Porque eu falava para Lucas, e Lucas é sempre assim: "Mô, deixa pra lá. Mô, não E assim, ligue." o que atrapalha muito as relações com pessoas assim influentes é porque o influente ele é muito emocional. É um perfil bastante emocional, que leva muito para a emoção mesmo. Você fala, eu faço tudo pelas minhas amizades. E é justamente onde vem as dores e as perdas, porque se doa demais. Isso. E nem sempre é recíproco, né? Porque o outro nem sempre está olhando da mesma forma e não está se doando da mesma forma. E por mais que você faça isso de coração aberto, não recebe da mesma forma. E aí esses momentos assim realmente são bem dolorosos para O o influente influente e o e o virginiano, né? virginiano. Porque realmente existe bastante essa doação. Só que depois da maternidade eu precisei entender que se eu me dou e eu não tenho essa reciprocidade, o que a gente precisa fazer é encerrar esse ciclo. A gente precisa entender isso e ser firme assim. Não dá para insistir, não dá para A persistir. maturidade traz A maturidade. essa visão e esse entendimento de que em alguns ciclos realmente precisam ser encerrados. Exatamente. Eu sofria muito também, acho que estava sempre virginiana. É. Eu tinha muita dificuldade de encerrar ciclos. Doía muito, assim, sabe? E quando tinha coisa, eu lutava até o fim, aquela já não estava mais se encaixando na minha vida, não estava se encaixando na minha realidade, mas eu lutava até o fim para estar ali, justamente porque eu era uma pessoa que tinha muitos colegas, assim, mas tinha poucos vínculos de amizade. E os poucos que eu tinha, eu queria manter, assim, sabe? Firme e forte. Só que as pessoas mais próximas, assim, foram algumas que foram se afastando realmente. E aí, porque quando a gente vai vivendo o processo, né? Transformando a nossa essência, colocando nossa verdade para fora e se posicionando. Porque o que faz as pessoas se afastarem é quando você se posiciona. Não, eu vou ser isso. Essa é quem eu sou. Você começa a dizer não, sabe? Você se doa demais em alguns momentos, diz, não, agora eu não posso, agora não dá mais, agora eu vou ser quem eu sou, agora eu quero ser assim, eu quero fazer isso agora. Tem alguns momentos quando a gente tenta agradar demais o outro, você percebe, poxa, eu tô só agradando e não tá fazendo o que eu quero. E quando você começa a colocar a sua verdade, aí as pessoas, não, agora não serve mais para mim. E aí a gente precisa enxergar que realmente é a gente que está no caminho certo e as pessoas que não estão mais.
E o contrário também acontece, porque a vida vai aproximando ou reaproximando também pessoas que vão nos impulsionar, Exatamente. que vão fazer a gente crescer, que vão fazer a gente evoluir. E você vai conhecendo pessoas, tendo novas amizades, que, poxa, e eu sofri tanto por aquela pessoa, e chega uma pessoa que do nada, né? Exatamente, se reconecta, e começa, né? a fazer você crescer, evoluir e mostra a sua verdade, e gosta de quem você é de verdade, e isso realmente faz uma diferença, né? São as fases, né, Camila? A gente vive realmente, de fato, por ser virginiana, e na verdade na vida a gente vive eu vivi esse processo de tentar agradar as outras pessoas, e aí quando você começa a tentar agradar as outras pessoas, você deixa de ser você, né? Porque você fica vivendo, você fica tentando viver aquela vida do outro para agradar, né? E se desagradando. Que isso que é o problema, porque aí quando você começa a se desagradar, isso começa a doer bastante em você, você começa a deixar de ser quem você é, e aí é um ponto-chave da minha vida que eu fico perguntando assim, poxa, eu não preciso deixar de ser quem eu sou. Para meu marido, para minha filha, para meus pais, para minha família, para os meus amigos de verdade. E eu vou deixar de ser quem eu sou para uma pessoa que simplesmente acabou de cruzar na minha vida? Por quê? Por qual razão? Não faz sentido, não faz né? sentido algum para a vida. Não faz de jeito nenhum. Então a gente precisa ter esse olhar assim e entender, tipo assim, não, realmente, eu não tenho um sentimento ruim por aquela pessoa, mas eu preciso entender que essa pessoa não tem essa conexão e a gente não precisa ter esse vínculo. Então, a gente precisa chegar ao momento de dizer assim, não dá mais, é isso, cada um vai pro seu lado e tá tudo bem, tá tudo certo. Perfeito. É a escolha daquela pessoa, ela vai se conectar com as pessoas que ela gosta, que ela se identifica, e eu também vou me identificar, vou me conectar com as pessoas que eu gosto, que eu me identifico, o caminho que eu busco, o que eu quero de melhor pra mim, né? E eu fortaleço muito isso com a minha maternidade e pra Liz. Né? E um dia desses, inclusive, Lucas, a gente tava fazendo a brincadeira entre nós três, né? E até me emocionou, porque ele falou bem assim, a gente tava falando 10 coisas do porquê eu era a melhor mãe do mundo, ele era o melhor pai e ela a melhor filha. E na melhor filha, a gente sempre falou muitas coisas, né? E uma das coisas que ele falou foi bem assim, porque você é igual à sua mãe. E eu admiro muito a forma que sua mãe é, que ela não tem vergonha das coisas, que ela não deixa de ser quem é ela, da forma de ser muito comunicativa, de ser criativa, de ser expressiva, de ajudar as pessoas, de se colocar assim à frente de vamos comigo, eu vou com você, porque eu sou essa pessoa, eu não quero ninguém melhor que eu quero que as pessoas estejam ao meu lado e caminhem comigo, junto, sabe? Eu quando trago muito isso na rede social, né, de se cuidar, de se posicionar, não é porque eu quero ser a mais bonita do mundo todo, não, é que eu quero que todo mundo seja bonito, é que eu quero que todo mundo tenha saúde, é que eu quero que todo mundo seja alegre, e isso eu sou diariamente com as minhas coisas, com tudo que eu faço. Fiz alguma coisa no rosto, aí vamos lá, todo mundo fazer alguma coisinha no rosto também pra ficar bonito, sabe? Eu não sou aquele tipo de pessoa que, não, fiz alguma coisa no rosto, eu não vou dizer o que fiz. Fez o quê? Não fiz nada. De eu incentivar, de apoiar. Levo todo mundo, faço um combo de pacote, de desconto, pra todo mundo ficar maravilhoso, pra todo mundo ficar bonito, pra todo mundo ter esse sentimento que eu tenho de como é importante a gente se cuidar, se priorizar, se colocar em primeiro lugar, da gente ser quem a gente é, né? E o fato da gente ser quem a gente é de verdade transforma de dentro para fora. Exatamente. A gente acha que é isso aqui, o externo, mas a consequência, o externo é consequência. Quando você faz essa transformação interna de se cuidar, de cuidar do seu corpo, da sua mente. O seu sorriso é outro, o seu olhar é outro, a sua visão sobre a vida é outra, as suas prioridades são outras, entendeu? E aí é onde é que você entra, você soma e com pessoas que são desse mesmo nicho, né, de que querem isso de verdade, de levantar, de todo mundo ser bom no que quer, de desejar, de estar alegre com a conquista do outro, do que o outro fez. É o que eu falei pra você, eu fiquei tão emocionada com o seu vídeo que você postou lá, porque é um sonho meu também, mas é uma conquista, né, sua, e aí você fica, velho, que massa que ela conseguiu, sabe? Que seja a primeira de várias que vão vir, sabe? Porque são os nossos sonhos que a gente precisa se basear, que a gente precisa se inspirar. Para poder continuar, né? Para poder continuar. Raíssa, estamos chegando já no finalzinho do nosso bate-papo, mas eu quero terminar com um bate-volta
rápido, Perfeito. assim, fazer umas perguntas antes de concluir. E você define, ou você responde o que vier na sua cabeça. Certo. Eu pedindo para a Raíssa ser autêntica. Uma palavra que define a sua transformação. Uma palavra. Coragem. O maior aprendizado da sua vida. A dor. A dor, sem dúvida, foi o maior aprendizado assim da minha vida. Algo que você não aceita mais. Me diminuir, sabe? Para me permitir estar em certos locais, né? Eu ter que me encaixar, sabe? Não, eu vou me encaixar naquele quebra-cabeça que eu tenho que me encaixar e não no dos outros. Uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira. Meu Deus, são tantas. Para você ver como isso assim é tão forte em mim, porque eu tenho muitas pessoas assim que eu me inspiro muito, 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 muito mesmo. Mas eu acho que a que vem à frente, que vem à mente sempre, com certeza, é a força e a resiliência assim, da minha mãe. A gente não tem como negar, mas assim, hoje que eu vivo isso, vivo a maternidade, eu posso dizer sem dúvidas assim que eu transcendo, assim, visualizo uma força tão grande na vida da minha mãe, tão grande, que é difícil de suportar. E eu vejo que hoje ela consegue viver, né? Que é a dor da perda de um filho, sem dúvidas, a dor que não tem nome. O que você ainda está aprendendo sobre você mesma? O que eu estou aprendendo sobre mim O que eu estou aprendendo sobre mim são... Meu Deus, que pergunta difícil, viu? São das conexões da vida mesmo, sabe, Camila? Assim, eu tenho meus sonhos, minhas metas, meus objetivos, mas tudo que eu vivo diariamente é aprendizado para mim. Tudo, assim, eu não deixo passar nada. Eu não... uma oportunidade, um momento ruim, um momento difícil, um momento feliz, um momento muito alegre, para mim tudo é aprendizado. Então, assim, tudo eu aprendo diariamente. Eu não tenho eu tenho sede de aprender. Eu tenho essa vontade de querer me descobrir, me conectar comigo cada vez mais. Para terminar, eu quero que você complete a frase. Quando parei de ter medo de ser mal vista, eu me senti com mais liberdade. Sem dúvidas. Raíssa, estamos chegando no final. Eu quero te agradecer imensamente. E foi um aprendizado para mim também. A gente estava falando desse instante de idade, né? Que eu digo, a gente conviveu com o mesmo vínculo de amigos, mas você estava na turminha mais jovem, ou na turminha um pouquinho mais velha, mas aprendendo o tempo inteiro. Eu acho que quando a gente se permite estar com pessoas assim, que vai aprender, que vai estar do nosso lado para ser incentivo mesmo, assim, eu digo, eu gosto de trazer para cá, para o Decodifica, histórias realmente que inspiram, e mulheres que são verdade. E o que mais me inspira em você é a sua verdade, e você transparecer isso de uma forma muito leve. Não é algo forçado, não, é algo leve, natural, no dia a dia, que a gente vai vendo, vai assistindo, vai se encantando ali com a sua vida, com a sua verdade, e traz força para dizer, olha, não precisa ter filtro. Vamos viver a nossa essência de ser mulher e a coragem de ser mulher, que é o que eu estou trazendo aqui no Decodifica. Quero te agradecer junto com os nossos parceiros, que é a RR Story, que é uma loja também de uma mulher, de Rayane. Então, são empreendedoras femininas que eu trouxe como parceiras. A Mavi, gestão de milhas, né? Mavi Trips, que é de Maiara e de Vivi. Então, são também parceiras do Decodifica. E que foi, inclusive, quem me levou lá para os Estados Unidos. Eu conheço esse nome. E a Uniconsórcios, que é a minha empresa. Então, eu trouxe essas flores para você também. São lembranças, mas que eu quero que você saia daqui com um coração cheio de amor também, que o Decodifica estará sempre de portas abertas para você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Camila. Assim, é como eu disse, para mim, eu visualizei muito isso aqui, sabe? Essa oportunidade de poder falar mais um pouco sobre mim, de trazer mais a minha verdade. E aqui, para mim, foi o start, assim, para eu dar continuidade a esse medo que era bloqueado, né? De poder falar, de poder inspirar outras pessoas, de poder criar essa relação, essa conexão com as pessoas que se identificarem comigo, né? Com a minha história, com a minha verdade, porque a gente precisa
criar conexões para poder crescer, para poder ir em busca dos nossos sonhos e se permitir ser mal vista, né? Porque é libertador. É libertador quando você começa a entender esse processo de que o fato da gente não viver para agradar as outras pessoas, né? E para se agradar, né, para se tornar pessoas melhores, para eu ser uma mulher melhor, para eu ser uma mãe melhor, para eu ser uma esposa melhor, tudo se torna mais fácil sobre a vida, tudo se torna mais leve, a gente não vive numa cobrança, né? A gente precisa entender que a vida é um eterno aprendizado e que a gente está aqui para viver cada dia como se fosse o último, cada minuto como se fosse o último, porque todas as outras coisas, todos os pensamentos alheios, o amanhã a gente não controla. O que a gente pode controlar são as nossas atitudes, são nossos posicionamentos, são as nossas falas, é o hoje. Então, vamos viver, né, com muita liberdade, se permita, né, você mulher que está me assistindo também, que está me ouvindo aqui, que eu, não só eu como Camila, seja uma porta de entrada para você, de conexão. Se quiserem conversar comigo nas redes sociais, podem conversar, porque eu sou assim, tagarela. Eu converso muito, crio muito essa relação mesmo com pessoas que eu não conheço, para que a gente crie ainda mais esse laço e se fortaleça, né? Como mulher, como esposa, com a maternidade. Não é julgar e apontar o outro, né? É aprender com os nossos erros, com os nossos acertos. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, Camila, pela oportunidade. Estou muito feliz. Que bom, fico a gente feliz iniciou também. bem ansiosa, eu estava até nervosa um pouco. Eu disse, aqui é só um disfarce, mas eu senti muito Mas leve. é leve, né? Exatamente, porque estou falando literalmente o que está dentro do meu coração, literalmente o que eu vivo, né, que é a minha essência mesmo. A verdade, às vezes, ela dói, mas é muito necessária. É importantíssimo. É importantíssimo, exatamente. Muito obrigada. Obrigada, tchau, gente. Tchau.